Fantasmogênese é o termo que se dá para uma manifestação ectoplasmática que alguns parapsicólogos, e aqui eu digo a minoria deles, aceita como real. Se alguém imagina que, por exemplo, eu tenho o parapsicólogo número 1 aqui, eu tenho o parapsicólogo número 2, e que eles vão concordar em tudo, quebrou a bunda. Eles podem ser da mesma cidade, do mesmo país, da mesma universidade, e têm perspectivas completamente opostas. Isso é a coisa mais normal. Então, por exemplo, o padre Quevedo, ele bate o pé, bate, que existe e que ele presenciou várias vezes manifestações ectoplasmáticas. Beleza, ele diz isso, mas ele explica o que é ectoplasma? Não, ele não tem a menor ideia. O que ele da composição química, deve haver uma composição química, tem densidade no ectoplasma. Aqui eu digo padre Quevedo. Eu nunca vi e não estou dizendo que existe, tá? Ah, você é do campo que diz que sim, eu sou do campo que não diz nada. O dia que eu puder estudar isso aí, se eu chegar a uma conclusão, beleza. Se eu não chegar, dane-se, não estou preocupado com isso. Mas eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver. Que, no caso, o corpo exteriorizaria algo, eu vou chamar de algo porque não tem outra definição melhor, que pode tomar a forma de uma pessoa, de objetos, de animais, ou até de membros humanos, como uma mão, como um braço. Não dura muito no espaço e parece ser reabsorvido pela pessoa que o promoveu. Né? Os espíritas aceitam esse fenômeno. Eles entendem, majoritariamente, que é um elemento do corpo, tá? Se bem que eles divergem um pouco sobre a natureza dele, mas que é algo físico, do médium. Só que um espírito do além modelaria essa massa, eles vão chamar de massa, e fariam suas comunicações, as suas exibições para as outras pessoas. Como se eles fossem os artesãos, os espíritos dos mortos, e pegassem emprestado essa massa dos vivos. A grosso modo, é isso. Charles Richer, por exemplo, prêmio Nobel em Fisiologia, vai defender a existência da ectoplasmia também. Agora, um parapsicólogo muito crítico, por exemplo, como Robert Amadou, ele vai negar. Ele não vai dizer que não existe, mas que não tem nada que se comprove suficientemente que esse negócio exista. Cara, Boaventura Kloppenburg também diz que não existe. Ele tira sarro disso aí. E o incrível é que o Quevedo ainda mostra fotos de fantasmogêneses, né? Que vão se criando e se desfazendo. Só que como tu fala, muita gente não vai por foto, né? Mas aí fica a questão, né? Todos esses fenômenos são espontâneos, então não tem como tu ficar repetindo à vontade para o pessoal realmente ver que é um fato que existe. Já Exato. pegando o embalo, se permite o tempo, eu vou contar um caso que talvez seja um caso de fantasmogênese. Até hoje eu não sei se é ou Legal. não é. Na minha antiga casa, ela tinha três quartos, a sala no começo e a cozinha no fundo. No fundo da cozinha, sempre que a gente ia dormir, a gente apagava todas as luzes da casa e deixava só um abajurzinho bem fraquinho, que quem vinha da cozinha para a sala dava para ver a sombra, tanto pelo chão quanto quem passava. E não tinha porta, só era cortinas, entendeu? E eu e a minha mãe, a gente dormia no último quarto, perto da cozinha, e a minha tia no quarto do meio. Nesse dia, ela saiu. E eu fui dormir no quarto do meio para ficar no celular, porque a mamãe não deixa eu ficar até tarde no celular. Então eu fiquei, só para ficar no celular. Sempre foi de costume, mesmo que eu dormisse no meio do quarto, no quarto do meio, a mamãe ia escondida para ver se eu estava no celular ou não. Nesse dia, parece que ocorreu o mesmo. Eu estava lá no celular de boa e só o nosso quarto tinha porta. Então, eu meio que escutei um barulhinho de porta abrindo. Aí eu rápido desliguei o celular, fiquei olhando para a direção da porta, que era a só cortina, porque da cortina dava para ver a sombra, por causa da LEDzinha. E eu simplesmente vi uma pessoa do tamanho da minha mãe passar direto, em direção à sala. Eu escutei os passos e deu para ver certinho a sombra do tamanho dela. Aí, antigamente ela ia
pra sala de madrugada, fazer as orações dela e tal, e voltava. Então eu fiquei assim, bom, talvez ela foi orar. Esperei um tempinho, uns minutinhos e tal, e aí demorou muito. Eu fiquei, não, deve estar acontecendo alguma coisa. Aí eu fui querer indo em direção à sala saber o que que ela estava fazendo. Quando eu chego no corredor e olho para a sala, a mamãe abre a porta do quarto. E aí é toda aquele medo que vem na hora, e o corpo gela e tal. Aí a gente foi até a sala, ligamos todas as luzes da casa inteira. A casa inteira estava fechada, não tinha ninguém na sala. E até hoje eu não sei se foi uma alucinação auditiva e visual ou se foi um fantasmogênese. O que é que tu tem a dizer? Eu tinha que estar aí para opinar. Só que a alucinação eu acho que seria a primeira hipótese, porque é fácil de acontecer, ainda mais nesse horário. Geralmente isso não acontece na. Não estou dizendo que é regra, mas geralmente não acontece na casa de ninguém às 3 da tarde. Sim, verdade.